Graças e paz a todos, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Hoje, infelizmente, nosso pastor John Ross não vai poder estar conosco, foi resolver algumas questões, mas eu acredito que antes de acabar hoje a live, ele vai estar aqui junto conosco. Mas a obra não pode parar, na verdade. Então, está eu aqui e nosso irmão Jadson, que semana passada não pôde estar aqui, mas hoje deu o ar da graça, né? Nos honra com sua presença aqui ao nosso lado. E você já vai compartilhando, já vai aí colocando no grupo das suas familiares, dos seus amigos, né? No seu próprio Facebook, para que a gente possa hoje entrar propriamente no capítulo 3 de Jonas, né? A pregação de um versículo, pregação poderosa, um versículo só salva a nossa cidade toda. A pregação mais eficiente. Mais eficiente, né? Pequena, né? Pequenina, né? Porém genial, eficaz, muito com eficácia, né? Com eficácia e efetividade, né? Que a pregação tem que ser certa, tem que ser eficaz e tem que ter efetividade. Não só simplesmente o povo não é só sentir, mas é praticar, né? Colocar em prática aquilo que ouviu, que foi que os ninivitas fizeram, né? Amém, né? Eu quero agradecer aqui a oração dos irmãos, a oração da igreja. Não pude vir na quarta-feira, né? Pois minha esposa estava enferma, né? E eu venho aqui agradecer, né? Que graças a Deus ela está bem, está melhor, está em casa, está assistindo. E é só bênção, né? Só tenho a agradecer as orações dos irmãos, pela nossa família, por mim e por ela. Amém. Domingo agora, né, pessoal? Segundo turno, né? Enfim, vamos. Esse negócio de eleição é complicado. O Brasil parece que muda a cabeça, a turma fica tudo doida aí. Então, domingo, meus queridos, assim como eu falei semana passada, é dia de a gente voltar ou no 40 ou no 15. Faça o seu julgamento aí, quem vai ser o melhor ou o menos ruim. Para mim vai ser menos ruim. Melhor, eu acredito que não, mas para mim eu vou tentar escolher o menos ruim, né? Então você faça o mesmo, né? Medite, não, se possível, não venda seu voto, entendeu? Para que mais na tarde você não venha reclamar, né? Mas rapaz e tal. É melhor você né? É melhor você votar porque a pessoa é um conhecido seu, alguma coisa, sei lá, algo do gênero. Não quer vender. Acho que vender fica meio pesado. Não, eu acredito que não seja coisa para cristão, para crente tá envolvido nessa questão de compra de voto, né? De vender o seu voto. É uma coisa muito séria, porque a gente vai eleger ali uma pessoa que vai passar 4 anos podendo nos ferrar, né? Então é bom pensar em quem vai votar para depois votar ai, ui. Então domingo vai exercer o seu direito, né, como cidadão da terra também. Primeiramente você é cidadão dos céus, eu falo com você cristão, mas também é da terra. Então temos que, enquanto estivermos aqui, temos que cumprir o nosso papel como cidadão, né, daqui terrestre. Então vamos orar e depois entrar no capítulo 3 de Jonas, né? Na breve pregação, porém muito eficaz. Pedir ao nosso irmão Jadson que faça a oração inicial e depois a gente vai entrar no capítulo. Amém, né? Oremos. Senhor, te agradeço, Pai, por estar mais uma vez aqui na Tua presença para aprender mais, Senhor, da Tua palavra, com esse estudo maravilhoso do capítulo 3, Senhor, do livro do Teu profeta Jonas, a qual essa pregação que mudou, Senhor, a história daquela cidade, daquele povo, Pai. Fala conosco através desse estudo, ilumina a mente do presbítero Anderson, né? Traz a Tua palavra, Senhor, que o Senhor fale, use o Seu servo, para que nós aprendermos, meditarmos e praticarmos, Senhor, a Tua palavra. É isso que te pedimos e te agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Tá aqui. Esse
para ninguém sentir frio. Depois, o resultado do frio a gente já sabe. Então, meus irmãos, só fazendo um breve, né? Releitura, né? É uma releitura do capítulo 2. A gente viu que a oração de Jonas, né? Uma oração também eficaz, né? E com efetividade, que ele foi vomitado ali pelo peixe. E a gente viu que ele ali teve um verdadeiro encontro com Deus dentro do estômago do peixe ali. E no capítulo 3 a gente vê o resultado dessa oração. Quando a gente realmente ora com coração sincero, coração contrito, há um resultado. Esse resultado todos veem, né? Como foi com o profeta Jonas. Então a gente vai ler aqui que ele surtiu um efeito onde um capítulo onde ele desobedeceu, onde ele saiu, né, disparada para outro lugar. A gente vê que aqui está disposto, né, que ele realmente depois que se tem um encontro com Deus, que realmente você tem aquele abraço divino ali, de misericórdia, de graça, que Jonas teve dentro do peixe. O resultado é esse, é a obediência à palavra, é realmente pregar o evangelho, obedecer aquilo que o Senhor tinha mandado fazer, né? E enfatizando a oração de Jonas, né, algo que eu também queria ter acrescentado na quarta-feira, é em relação à oração dele, né, que muitas vezes a gente pensa que orar é só falar com Deus de todo jeito. E a oração de Jonas, assim como o Senhor lhe ensina lá com o Pai Nosso, tem um direcionamento, né? Jonas aqui, ele reconhece quem Deus é, reconhece a soberania de Deus e a pequenez dele, e isso, a oração dele vai sendo guiada, vamos dizer assim, pelo Espírito Santo, que vai realmente ensinando como falar com Deus. E isso que o importante que devemos aprender, né, com essa oração, é de nos colocarmos no nosso lugar, né, deixando que o Espírito Santo ele fale, interceda realmente a Deus, né, coisas que devemos pedir todos os dias. E isso você viu que essa oração em Jonas foi eficaz, né? É verdade. Então vamos, né, entrar propriamente no capítulo 3 de Jonas. Então tem como título aqui Jonas prega a palavra em Nínive. Então a palavra de Yahvé, o Senhor, veio a Jonas pela segunda vez com esta orientação: levanta-te e vai agora mesmo à grande cidade de Nínive, e assim que lá chegar, pregue contra ela a mensagem que eu mesmo haverei de entregar. Jonas sem demora obedeceu a palavra do Senhor e partiu para Nínive. E Deus tinha um propósito para aquela grande cidade, cuja extensão levava 3 dias para percorrer. Jonas entrou na cidade e caminhou por ela por um dia inteiro, proclamando: eis que daqui a 40 dias Nínive será destruída. Então os ninivitas creram em Deus, combinaram um jejum geral, e todo o povo, dos mais importantes e ricos aos mais simples e pobres, se vestiram com uma roupa feita de pano grosseiro, a fim de demonstrar publicamente que reconheciam seus pecados e estavam arrependidos. Quando o rei de Nínive tomou conhecimento da pregação e de tudo o que ocorreu na cidade, ele se levantou do trono, tirou o manto real e vestiu-se também de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Então proclamou em Nínive: eis que por decreto do rei e de seus nobres fica proibido a todo homem ou animal, bois ou ovelhas, provar de qualquer alimento. Portanto, não havereis de comer nem beber nada. Cobri-vos de vestes de arrependimento e lamento, tanto as pessoas como os animais, e todos os cidadãos orem a Deus com todas as suas forças. Cada pessoa abandone o seu mau caminho e toda atitude violenta. Talvez Deus volte a sua face para nós, se arrependa e acalme o furor da sua ira, de modo que não sejamos destruídos. Deus observou tudo quanto fizeram, como se converteram do seu mau caminho e abandonaram a violência. E atendeu às orações do povo, voltou atrás e não destruiu a cidade
que havia ameaçado. Amém? Então, a gente começa a ver o resultado do encontro de Jonas que teve dentro da barriga do peixe, da adoração, né, que foi no capítulo 2 dele, que foi uma oração que não foi, a verdadeira oração não foi realmente escrita aqui, só parte dela, porque eu acredito que não foi apenas isso, mas a gente, por inferência, a gente entende o que foi que ele orou ao Senhor. E aqui está o resultado, no capítulo 3, desse encontro com Jonas, do coração quebrantado de Jonas, né? Como fala, então o Senhor, né, pela segunda vez, dá a orientação, né, a Jonas, né, levanta-te e vai, né, à grande cidade de Nínive. No capítulo 1, Deus fala, dispõe-te, né? Que é quase o mesmo sentido, levanta-te, dispõe-te, vai no mesmo caminho, né? É o mesmo chamado, né, que o Senhor ele torna a fazer a Jonas. E agora, no capítulo 3, Jonas agora, ele, depois de ter passado todo aquele processo, né, entendeu o chamado dele e agora está indo a Nínive. E você vê que Deus diz ali, assim que lá chegar, prega contra ela a mensagem que eu mesmo irei lhe entregar. Então, para Deus falar isso aqui, eu acredito que possa ser, né, ou pelo menos eu entendo aqui que quando ele diz que eu mesmo haverei de entregar, ou seja, Jonas, pode ser que Jonas tenha com outra coisa em mente, né, querendo pregar outra coisa, e Deus disse, eu mesmo irei entregar. Então vai embora, vai para lá, faz a viagem, como a gente explicou que Jonas não foi vomitado na beira da praia de Nínive, que Nínive não é uma área, né, uma cidade litorânea, como nosso irmão Jadson nos falou quarta-feira passada, né? Então ele viajou, não sei quanto tempo, eu sei que ele foi para a cidade de Nínive e provavelmente algumas coisas passaram pela cabeça dele para Deus, e Deus disse, olha, prega aquilo que eu vou te dar lá, né? Eu mesmo vou entregar a mensagem para você, então pode ficar tranquilo, faz a tua parte aí, vai-te embora, né? Que sou eu mesmo. Se tu estiver pensando em alguma coisa, pode ter teu cavalo da chuva, né? Como a gente conhece, né? Se tu está pensando em falar alguma coisa, Jonas, tira teu cavalo da chuva, que vai ser o que eu quiser, não é o que você quer, não. Então, eu assim creio, para Deus falar isso aqui, que eu haveria entregar. Então, isso aqui Jonas queria completar alguma coisa. Quando, né, você lê o livro todo, né, você vai entender o que tudo isso, né, apenas a baleia em si, com o tempo que Jonas passou lá, não foi totalmente, Jonas saiu de lá sarado ou curado, ou com uma mente transformada. Você vê que até depois que ele prega, a mente dele ainda não aceita. Mas aí o Senhor, no capítulo 4, a gente vai estudar, ele vai sendo trabalhado gradativamente. Na verdade, assim, ele aceitou a vontade de Deus de pregar para Nínive, sim, só não se conformou com ela. Exatamente. Né? Então, ele se conformou, porque o capítulo 4, né, não vamos dar spoiler aqui, né? Exatamente. A gente vê que ele não se conforma, né? Que ele se preocupa mais com outras coisas, né? Inverte, né? Que foi destruído, do que com o povo, que é uma inversão de valores, Jonas já li. Aí a gente pode até entender, né? Como você falou, está escrito aqui, que o Senhor diz a ele, né? Então prega o que eu vou te dar lá. Né? A mensagem que eu irei te entregar. Ou seja, ele já estava meu irmão, ele tinha preparado em casa já. A pregação já. Aí, eu vou, mas não é de bom grado. Né? Eu vou copiar um negocinho aqui. Eu vou descascar para esse povo miserável de Nínive. Só que ele disse, não, você vai pregar o que eu vou te entregar ainda. Então, rasga essa tua pregação já pronta aí. E aí, 3, Jonas sem demora, então veio o resultado, sem demora, obedeceu a palavra do Senhor e partiu para Nínive. Então, o resultado agora é que Jonas aceitou, a vontade de Deus, que era de que ele fosse para Nínive. Ele aceitou, como eu disse, não se conformou,
como o Jades falou, se você ler o livro todo, você vai ver que ele não se conformou, ele aceitou. Ele foi querer meio que bater de frente com Deus, digamos assim, não querer fazer a vontade de Deus, ele viu que deu para ele, né? Não deu muito bom para ele, porque Deus é soberano, então não adianta ele se esconder. Deus foi buscar ele até, né, no Cafundó, como a gente fala aqui, né? No Cafundó dos Judas ele foi buscar lá. Então ele partiu, obedeceu, né, sem demora, não teve, não, mas veja só, Deus não, sem demora. Né? E Deus tinha um propósito para aquela grande cidade, cuja extensão levava-se 3 dias para percorrer. Então, note, a gente vê aqui como Deus é um Deus, ainda que muitos, há uma corrente, antigamente era mais forte, hoje não é tão, que dizia que o Deus do novo, né, do velho é diferente do Novo Testamento, né, um fundamento gnóstico por aí que pregavam, hoje nem tanto, mas se pregava muito. Os pais da igreja combateram muito isso aí, essa questão, né? Deus é um Deus só, Deus do Velho Testamento é o mesmo do Novo. E a gente vê aqui as misericórdias, como é Deus misericordioso. Um povo tão sanguinário, um povo que era mal visto, não só pelos judeus, né? Os judeus não existiam naquela época no nome, mas pelos hebreus, não só pelo povo hebreu, mas por outros, né? Povos, não eram bem-vindos. Deus, a Bíblia fala aqui que Deus tinha um propósito para a cidade. Meus irmãos, Deus não é só Deus dos cristãos, né? Deus é Deus do mundo todo, do universo todo, Ele criou tudo, então Ele é Deus do ímpio, do ateu, Ele crê ou não, do budista, do espírita, de qualquer que seja aí, né? Qualquer confissão de fé, porque religião mesmo só existe 3, né? Que só existe 3, o resto é confissão de fé. Então, não adianta, Deus é Deus de todos. Agora, se Ele vai salvar todos, meu irmão, aí a conversa é outra. Mas Deus é Deus de todo o universo. Tudo está sob o seu domínio, debaixo das suas mãos. Então, por isso que Deus tinha um propósito para aquela cidade, propósito. Ainda que a cidade fosse mal vista, ainda que a cidade realmente as pessoas até recusassem receber pessoas daquela cidade ali, ou fazer negócio, Deus tinha um propósito, e esse propósito que Jonas não conseguia compreender. Ele aceitou, mas ele não se conformou com esse propósito de Deus, de salvar essa cidade. Né? Aí no verso 4, Jonas entrou na cidade e caminhou por ela por o dia inteiro, proclamando: eis que daqui a 40 dias Nínive será destruída. Algumas pessoas pensam que Nínive, né? Já ouvi falando que Nínive não, que Jonas ele pregou, eu já ouvi essa pregação, que Jonas pregou um dia só, andou a cidade um dia só, por causa do verso 4. Não, a Bíblia diz que Jonas entrou na cidade e caminhou por ela. Não diz que ele pregou a cidade, né? Pregou, porque no versículo anterior diz que a cidade, para andar ela toda, era 3 dias. Como é que agora? Só se agora fosse que nem Filipe, né? Em Atos, que foi arrebatado, né? Sim. De um lugar foi para outro, mas ali é algo, né, diferente. Então Jonas ele caminhou pela cidade pregando. Então o que a gente entende o que? Caminhando, indo e pregando. Então ele foi andando, não é que ele num dia só, ele passou o dia inteiro, em parte da cidade pregando a palavra. Pregando que Nínive seria destruída daqui a 40 dias. E a vida, mas só uma pregação dessa, só isso, o povo se arrependeu. Claro, pessoal, não foi só isso. Não foi só isso. Pelo menos eu creio que não foi só isso. Até porque os ninivitas eles já conheciam o Deus de Israel. Eles já conheciam até de ouvir falar. Sabia que Israel, o Deus de Israel, como eu posso dizer, era como antigamente todos os povos tinham uma divindade, o povo ninivita sabia que o Deus de Israel era com o povo. Quando Israel entrava em batalha, não era para perder, né? Então, com Jonas era hebreu, né? Isso tudo também levava uma questão histórica também do povo, entendeu?
Então, não é que ele, né, 40 dias, numa tarde, num dia, ele andou a cidade toda. Não, eu acredito que ele passou mais dias lá pregando a palavra ali. A pregação não foi só essa, pessoal. Eu acredito que foi uma pregação que expôs o pecado do povo. Porque se a gente leu nos livros anteriores que Deus expunha o pecado do povo, porque com o profeta, porque com Jonas isso é diferente. Então provavelmente Jonas ali, né, falou do pecado do povo, o que o povo fez e porque Deus estava querendo destruir a cidade ali. Então provavelmente Deus falou isso, né? E foi escrito apenas essa parte aqui, né, que eis que daqui a 40 dias Nínive será destruída, porque os ninivitas já conheciam já o Deus de Israel. Se você ler a história, você já conhecia, já sabia das proezas que Deus fazia através dos seus profetas. Então, o povo hebreu não era um povo desconhecido para os ninivitas. Então, tinha um certo crédito a palavra quando vinha um profeta. E outra coisa, Deus mandou um profeta, né, hebreu para Nínive, né? Quantas cidades mais importantes existiam aí? Então você note que, como a gente leu anterior, Deus tinha um propósito para a cidade. Tinha um propósito. Então o povo escutou a palavra e no verso 5 a gente vai ver, e adiante a gente vai ver o resultado da palavra, da pregação de Jonas para o povo. Verso 5. Então os ninivitas creram em Deus, combinaram um jejum geral, e todo o povo, dos mais importantes e ricos aos mais simples e pobres, e se vestiram com uma roupa feita de pano grosseiro, a fim de demonstrar publicamente que reconhecia seus pecados e estavam arrependidos. Então era uma coisa normal, né, antigamente, essa questão de quando estava arrependido, quando estava em luto, né, de rasgar suas vestes, tirar suas vestes, colocar pano de saco mesmo, né, aquele saco e muitas vezes se sentar em cinzas, né, e derramar sobre a sua cabeça, o que? Luto, né, por arrependimento. Então, por que fizeram isso? Né? Eles creram e ali para que o povo, para que quem passasse, como a gente estava conversando aí já isso aqui nos bastidores, que uma parte só tinha se convertido, ainda faltava a parte, digamos, os nobres, né? Os nobres, a realeza se converter. Então, para que quando a pessoa passasse, ia saber logo, rapaz, o que é essa turma? Por que esse pessoal está assim dessa forma? Aconteceu alguma coisa. Eles estão tristes, eles estão em luto, porque eles sabiam que era sinal de luto, se vestir daquela forma, agir daquela forma, jejum, né? Apregoar o jejum. Eles combinaram o jejum geral, dos mais pobres aos mais ricos, né? Então, note que foi algo generalizado entre o povo ali, né? Seja ele rico, seja ele pobre, dos mais simples aos mais pobres, e para que o povo reconhecesse que eles reconheciam o seu pecado. Então por isso que eu digo que a pregação de Jonas não foi só isso aqui, como diz, reconhecer o seu pecado, ou seja, Jonas disse qual era o pecado para eles. Olha, vocês fizeram isso. Ninguém reconheceu os pecados. Se ninguém vá, provavelmente eram pecados que eles nem sabiam que o povo hebreu sabia que ele estava fazendo. Exatamente, a gente vê até no capítulo 1, os primeiros versículos ele aponta para isso, né? Levanta-te, o versículo 2 que ele fala, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então você vê que ele vai ali proclamar justamente a maldade do povo, né? O seu pecado. Justamente. Então a gente vê aqui que o povo estava ali reconhecendo o seu pecado e, mais importante, também se arrependeram. E foi tão sério esse arrependimento, tão sério esse movimento que eles fizeram, né? O movimento lá, que no verso 6, quando o rei de Nínive tomou conhecimento da pregação e de tudo o que ocorreu na cidade, ele se levantou do trono real, tirou seu manto real, vestiu-se também de pano de saco
e sentou-se sobre cinza. Então, foi algo realmente, ele não só viu, né, fala que ele tomou conhecimento da pregação. Isso. Primeiro ele, olha, vamos parafrasear aqui o livro aqui. Olha, foi pregado o profeta hebreu que Deus mandou, que fez isso, e que já subiu até Deus os pecados de Nínive. É muito grande e que vai ser destruído. E além de ouvir, a Bíblia diz que ele, né, viu e tudo que ocorreu na cidade. Ou seja, ele viu o jejum que está se fazendo, ele viu que pessoas do rico, dos mais pobres aos mais ricos, estavam no jejum geral, estavam vestidos de pano de saco, estavam realmente sentados na cinza, com cinza sobre suas cabeças, arrependidos pelo seu pecado, querendo perdão. Então ali ele também se arrependeu. E a conversão do rei foi tão forte que ele fez um decreto, no verso 7, dizendo assim: então proclamou em Nínive: eis que por decreto do rei e de seus nobres fica proibido a todo homem ou animal, bois ou ovelhas, provar de qualquer alimento. Portanto, não havereis de comer e nem beber nada. Então, a palavra do Senhor, ela não tem limites. Não é só para os pobres, não é só para aquelas pessoas de vida ou ricos, mas é para os nobres também. Chegou ao rei. Geralmente os reis eram muito soberbos, eram pessoas que tinham seus deuses lá. Mas a palavra do Senhor, ela quebra todos os paradigmas, ela está destruindo tudo. Como escreve o próprio Isaías, agora não me lembro do capítulo, que a palavra do Senhor é como um martelo que esmiuça a penha. É como um fogo consumidor. Então ela destrói. Então destruiu todo o empecilho, todo o coração duro do povo. A palavra do Senhor, o martelo que a palavra do Senhor quebrou esse coração. E quebrou o coração do rei, que é o mais difícil, porque é um camarada rei, se acha o máximo. Muitas vezes tem muito rei, né, antigamente, que até faziam cultos para que se cultuasse ao nome dele. E o rei aqui se converte. E o rei continua, né, no seu decreto: cobri-vos de veste de arrependimento e lamento, tanto as pessoas como os animais. Então foi até animal, mas foi cobrindo lá também. E todos os cidadãos orem a Deus com todas as suas forças. Cada pessoa abandone seu mau caminho e toda atitude violenta. Então, orar não é de qualquer forma. Não é, Senhor, me arrependo. Não, com toda a sua força. Com toda a sua força quer dizer que realmente com o seu íntimo. Não é gritar ou subir no monte. Não é isso. Porque a palavra com todas as suas forças, pode ser que alguém entenda que seja com o cara tem que estar se espremendo lá, estourando aqui. Não, pessoal. Todas as suas forças, ele está falando do seu íntimo, né? Da sua alma. Ore com sua alma. O rei está no decreto: ore com sua alma, né? E não só ore, mas depois abandone seu mau caminho e toda atitude violenta. Isso aqui é importante porque os ninivitas eram conhecidos como um povo muito carrasco, como um povo realmente que arrancava olho, braço, né, quando invadia as terras, e toda atitude violenta. Então, se você tem, vocês que têm esse pensamento ainda de agir com violência, de, né, sair como a gente fazia, se arrependa, né, disso aí também. É uma mudança realmente de caminho, né? Como diz lá no livro, é uma metanoia, né? É a mudança de pensamento. E ele fala, né? Talvez, no verso 9, talvez Deus volte a sua face para nós e se arrependa. Se arrependa e acalma o furor de sua ira, de modo que não sejamos destruídos. Note que o rei aqui, né? Aqui já é uma obra, evidentemente, do Espírito Santo. Uma pessoa normal não fala isso aqui, não. Então, uma obra de realmente quem está convertido. Aquele, ele vê como talvez. Esse talvez é importante porque mostra que o rei viu o quanto ele é pequenino. Talvez.
Não é só se eu me arrepender. Se Deus quiser me salvar. É como aquele homem da mão com lepra que chega até Jesus e diz: mestre, se quiseres, pode me curar. Então, e o redimido faz, talvez, se ele quiser, ele pode. Ou seja, não é nem certeza, o redimido nem certeza. Porque quando você reconhece o seu lugar, que você é apenas um servo, você habla dessa forma, talvez. Porque é Deus que dá a última palavra. Como escreve Tiago, olha, não diga, amanhã eu vou para tal cidade, vou fazer isso, aquilo, outro. Não. Mas olha assim, se Deus quiser, eu vou para aquela cidade, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Se Deus quiser. É o que ele está falando. Talvez, se Ele quiser, Ele vai se arrepender. Ele vai acalmar o seu furor contra a gente. E vai nos salvar. E não vamos mais ser destruídos. E no verso 2, nosso Deus maravilhoso, misericordioso, né? Veja só. Deus observou tudo quanto fizeram, como se converteram do seu mau caminho e abandonaram a violência. E atendeu às orações do povo. Voltou atrás e não destruiu a cidade como havia ameaçado. Então, o interessante é que Deus ouviu a oração do povo, dos ninivitas. Geralmente a gente lê que Deus ouviu a oração do profeta que intercedia para aquele povo, mas o profeta estava mais querendo aqui, que o povo... O profeta realmente foi só realmente um canal. Ele só disse: eu vou porque não adianta brigar com Deus mesmo, ele é poderoso mesmo, então eu vou fazer a sua vontade. Mas interessante que a Bíblia fala, Deus ouviu a oração, observou tudo. Não é só orar. Não é assim só, me arrependo, é só botar pano de saco. Não é só se sentar em cinza. Deus fala que Deus observou tudo. Primeiramente observou o quê? A metanoia, a mudança de pensamento, se converter, converter o seu mau caminho, os seus maus caminhos. Então Deus observou tudo isso. Porque a Bíblia aqui não diz o tempo. Mas a gente entende quando Deus observou, é que levou, não foi de um momento. Bem que Deus, ele sabe, ele é onisciente e sabe que quem realmente se arrepende e quem não. Quem foi da boca para fora. E você vê que leva uma passagem de tempo mesmo, porque quando ele prega primeiro ao povo, e depois que a notícia chega ao rei, e depois que o rei faz o decreto, é que o Senhor vem e olha para o povo. Então isso, na narrativa diz, não é num dia só, não deixa aqui claro dizendo que é um dia só. Justamente. Não é que naqueles filmes, 3 horas de filme e passa ali, 3 horas de filme passa acho que um ano, Como assim, 3 horas de filme, um ano se passou-se aí. Então, a gente nota aqui, nesse capítulo 3, a palavra do Senhor, sendo pregada. A gente viu o amor de Deus, como Deus, ele voltou, alguns dizem assim, Deus atendeu as orações do povo e voltou atrás, Se voltar atrás, às vezes a turma confunde, Se voltar atrás, diz, Deus se arrependeu. Como assim Deus se arrependeu? Mas a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrepende. Não. Como Deus se arrepender e Deus voltar atrás? A gente explicou isso aqui já, É no sentido de Deus, a gente tem que ver o começo. Se Deus mandou o Jonas para lá, é porque não estava cravado nada ainda. Não estava fechado, porque a gente leu até no próprio em Obadias que estava certo ali para o povo. Não tinha arrependimento para o povo, não, em momento nenhum. Mas aqui Deus manda, Deus volta atrás, por quê? Daquela atitude que ele ia fazer ali, de destruir a nação. Não é que Deus se arrependeu de tudo, daquele, tanto é que, como a gente estava conversando já, isso aqui, mais um tempo na frente, uns anos na frente, a Nínive, ela volta a fazer o que fazia antes. Sim, poucos anos depois, ele invadindo Israel. Quando a gente vai ver lá no livro de Naum,
Deus determina, né, ali não tem mais a destruição da cidade. Porque só que foi salvo foi essa geração aqui, né? Exatamente. É como faz a gente até lembrar aquela passagem lá em livro de Êxodo, quando diz que levantou-se uma geração que não conhecia a história de José, né? Sim. Então provavelmente levantou a geração aqui em Nínive que não conhecia a história de Jonas, a pregação de Jonas. Que não conhecia a pregação de Jonas. E aí voltaram a fazer as velhas coisas. Então a salvação, pelo que a gente vê, foi exclusivamente para esse povo, para essa geração aqui. E a gente tem a certeza dessa salvação desse povo porque, né, até o próprio Senhor ele relata esse povo aqui no dia do juízo julgando as outras nações também. Haverá menos rigor, né? Sim. Para o povo de Nínive. E ali Jesus está falando de cidades de Jerusalém, né? Isso. De Israel, né? Corazim, né? Betsaida, sim, né? Aí de Corazim, de Betsaida, onde Jesus faz tanto milagre, tanta, né? Aqui você vê que vem apenas um pregador, prega a palavra, né? Não tem milagre nenhum aqui. É só a palavra, não tem milagre nenhum. E a conversão. E Jesus curou, provavelmente expulsou muitos demônios, né? Pregou. E o povo ainda assim, né? A cidade de Corazim de Betsaida, ainda assim, eles não creram ao ponto de Jesus levantar aquele clamor ali, aquele ai contra ele, né? Dizendo, né? Ai de ti, Corazim, né? Ai de ti, Betsaida. Então, isso e aqui, e ele fala que haverá menos rigor para os ninivitas, esse povo que era tão ruim, do que esse povo que nós somos filhos do pai Abraão, né? Descendente do pai Abraão, né? E o próprio Jesus se levantou contra, né? Digamos, amaldiçoando aquele povo ali, porque foram feitas tantas coisas e eles não quiseram ouvir a palavra. Então, meus irmãos, passado aqui, né? Esse capítulo a gente esmiuçou o que tinha para esmiuçar dele, sobre a pregação de Jonas, sobre o arrependimento, né? A gente viu que do verso 1 até o 4 fala mais sobre Jonas, sobre a pregação e Deus agora falando para Jonas ir. E do 5 até o 9 fala do arrependimento, do resultado dessa pregação, que foi o povo se arrepender. E no verso 10, Deus, né, a partir, né, realmente, que a esperança, na sua misericórdia, a misericórdia do Senhor, que Deus observa tudo, que todo o movimento do povo, quando nos observar, né, primeiramente Deus observa o coração ali do povo, que realmente se arrependeram, que realmente se converteram dos seus maus caminhos e volta atrás e não destrói a cidade. Aquele juízo que ele tinha dito que ia fazer, que iria fazer se o povo se arrependesse, Deus volta atrás e salva aquela geração. Então, a gente agora vamos ter algumas aplicações. Eu vou dividir em duas partes aqui essas aplicações. Primeiro, meus amados, do verso 1 ao 3, a gente vê que é algo especificamente para o pregador da palavra. O pregador, quando eu falo, não falo só pastor, presbítero, diácono. Eu falo, digamos, para o locutor, aquele que está trazendo a mensagem. Então, do verso 7 vai ver aqui deveres, vamos colocar assim, deveres para o mensageiro da palavra, né? Para quem vai levar a palavra, seja esse qualquer for. O cristão, Jesus disse que quando ele ressuscitou não tinha só os apóstolos, mas tinha mulheres, tinha outros discípulos que não eram nada. Mas ele disse, ide e pregai. Quando ele falou para o povo, olha, não sai de Jerusalém até que dê sobre vós, né, o Espírito Santo, e ser meu testemunho e tal, e, né, ali não tinha só os apóstolos, nem os 12 que não tinha aos ainda naquela época ali. Tinha mais gente, ou seja, não foi só para os apóstolos. Então, não é pregar a palavra, meus amados, né? Levar a mensagem não é só para quem é
pregador de púlpito não, ou de, sei lá, de redes sociais e tal. Não, é para todos. Então, o primeiro ponto que a gente vê para quem prega a palavra, para você cristão, é: levante-se, meu irmão, se dispõe a pregar a palavra. Verso 2, né? Capítulo 3, verso 2. Levante, vai agora mesmo a grande cidade de Nínive. Aí você lê num capítulo 1, verso 2: dispõe-te e vai até a grande cidade de Nínive. Então levante, se disponha. Então, primeiramente, vamos levantar. Se você está acomodado, se você está, não sei, descansado, dizendo: é só para o pastor da igreja, é só para o presbítero, é só para o diácono, é só para quem é obreiro. Não, pregar é para todos, meu irmão. Se você é filho de Deus, a mensagem está no seu coração, temos uma ordem: ide e pregar o evangelho. Então, primeiro ponto para você que é mensageiro da palavra de Deus, você que é carta líder, né, como diz o apóstolo Paulo, levante, se dispõe a pregar a palavra de Deus. E o segundo ponto é: pregue apenas a Bíblia. No capítulo 3, verso 2, na parte B, diz assim: e assim que chegar lá, prega contra ela a mensagem que eu mesmo irei de entregar. Então, não bota acessório da palavra de Deus, pregue a Bíblia apenas. Sentar, é porque não, pregue a Bíblia apenas. A palavra de Deus, ela por si só, ela é boa, por si só, ela salva, ela cura, liberta, condena também, ela anima a pessoa. Então pregue apenas a palavra de Deus, apenas a Bíblia. Hoje em dia, a dificuldade não é nem ter pregador, a dificuldade é se pregar a Bíblia. Porque as pregações de hoje, irmão, as pregações de hoje, elas visam muito resultados, né? Pragmática, né? As pregações pragmáticas, né? E aqui, ao contrário, né? Você vê que o pregador aqui, Jonas, ele diz: ele prega o que o Senhor manda, ele não espera o resultado. Até então, que no capítulo 4, ele sabe qual é, e mesmo assim ele não concorda. Hoje em dia, acho que é difícil, né, isso não acontecer, né, de você pregar e não concordar com o que você está falando, né? Vamos embora, porque o Senhor vai terminar salvando esse povo aqui. Hoje em dia, as pessoas, elas usam de artifícios para acrescentar a palavra de Deus na sua sutileza, algo misturando com coisas do mundo, aí se torna mais atraente, uma mensagem atraente. Todo misticismo, né, nas pregações. Meu irmão, é aquilo, como teve aquela polêmica do Ed Renekiewicz, que disse que a Bíblia precisava ser atualizada e tal, para poder, assim, ele queria que encaixasse outras pessoas aí, né, no meio de salvos, né, ele mesmo quer salvar ali. Mas se você meditar bem, meu irmão, isso aí já é praticado, essa atualização da Bíblia. Quando você começa a botar acessório na Bíblia, na palavra, começa a pregar aquilo que não tem na palavra, você está atualizando ela ao seu bel prazer. Exatamente. Então aquilo que ele falou, esses falsos pregadores já fazem já. Ele apenas teve realmente isso aí, ele teve coragem de falar abertamente que tem que se atualizar. Mas esses falsos pregadores já fizeram essa atualização. Mas sabe para onde que eles vão para essa atualização? Para o inferno, meus irmãos. Porque a Bíblia sempre repite essa mesma frase de Billy Graham: é mais atual do que o jornal que vai ser impresso amanhã. Tem mais atual do que a Bíblia Sagrada, meu irmão? A gente lê e parece que foi escrita ontem, hoje. Então você prega apenas a palavra, apenas a Bíblia. Não coloque, eu acho que não, você não acha nada, é Deus que tem que dizer. Veja o que ele diz para Jesus: prega o que eu mesmo vou te dizer. Então, lembre-se disso, meu querido, minha irmã, meu irmão. Levante-se, disponha a pregar a palavra de Deus, mas não é de qualquer jeito, é pregar a palavra apenas, só a Bíblia. Mas é porque eu acho que não vai ser resultado. Não te interessa, não cabe a você o resultado.
Foi dado a nós o ministério da palavra, não os resultados. Isso aí depende do Espírito Santo, é Ele que vai dizer, não sou eu. A gente viu que teve de resultado aqui, sem precisar de acessório nenhum. Jonas apenas mostrou o pecado do povo e disse: olha, Deus vai destruir essa cidade se vocês não se arrependerem. Qual foi o acessório que Jonas colocou aí? Por que hoje se precisa colocar, fica colocando que a salvação é universal? Por que isso? Por que Deus coloca aqui que Deus é dono do ouro da prata? Que Deus quer que você seja cabeça e não cauda. Que Deus quer que você faça isso, que é assim, que viva dessa forma. Isso é acessório, meu irmão. A Bíblia não fala isso daqui dessa forma aí, não. A Bíblia diz o quê? A própria Jesus diz o quê? Olha, eu não vim para trazer paz, não. Eu vim para trazer espada, divisão entre pai e filho, filho e pai, marido e mulher. Foi isso que essa é a pregação da palavra. Porque é através da pregação da palavra que vai ser separada as ovelhas e os bodes. Então, lembre-se, pregue apenas a palavra, sem acessório mesmo, porque a palavra em si, ela é viva e eficaz, é o próprio Deus. E o terceiro ponto, é o resumo desses aí, para você que mensageiro da palavra, obedeça. Verso 3. Jonas, sem demora, obedeceu a palavra. Então, se disponha, vá com um pensamento só de pregar só a Bíblia, e obedeça, sem demora. Sem pensar, mas eu não sei, eu vou pregar para esse pessoal, vou pregar aqui. Obedeça, irmão. Obedeça, meus queridos. E passado, o mensageiro, agora eu queria falar com você, ouvinte, você que está ouvindo essa palavra que não tem uma aliança com Cristo. Você que não tem aliança com Cristo, você que é ouvinte da palavra de Deus, você que escuta a palavra, seja no seu trabalho, seja no ônibus, seja no YouTube, seja na rádio. Aqui também tem alguns conceitos para você também. Primeiro, quando ouvir a palavra, creia nela. Verso 5. E então os ninivitas creram em Deus. Você mesmo tem que crer na palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Tem que se crer. Depois que você crê, no mesmo verso 5, mais adiante, diz que os ninivitas se vestiram de pano de saco para reconhecer os seus pecados. Reconheça os pecados. Reconheça que você é pecador ou pecadora. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e todos carecem da palavra do Senhor, da graça de Deus. Fomos desligados, fomos cortados. O fio foi cortado entre Deus e o homem, foi cortado quando Adão pecou. Eu e você fomos separados. Mas Deus enviou o seu filho, o seu único filho, para nos religarem. Religião vem disso, religarem. Hebreus 10. Entrai pelo novo e vivo caminho, que é o sangue de Jesus Cristo. E de que forma? Com fé, crendo. Por isso, você que não tem aliança com Cristo ainda, crê na palavra, arrepende-se dos seus pecados, reconheça que você é um pecador, que você precisa de Cristo, o que você faz é errado. Porque ele foi dado a nós quando, lá em Gênesis 1, o capítulo de Gênesis 1, no final, quando ele cria o homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E foi dado a nós, dentro da gente tem um sentido moral de certo ou errado. A gente sabe quando está certo ou errado. Então dizer, eu não sei, como eu falo, às vezes as pessoas falam assim, Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância. Não, você não era inocente, não. Você não fazia as coisas por fazer. Eu pecava, eu traía minha esposa, eu traía meu marido, eu fazia isso, eu roubava a empresa, fazia aquilo outro, já matei gente, mas eu era inocente. Não,
Você não era inocente. Você sabia muito bem que aquilo era errado. Tanto é que faz escondido. Né? Tanto é que se faz escondido. Ninguém vai trair a esposa ou o marido, vai ir para qualquer lugar, numa praça pública. Né? Tem uns mais cara de pau, né? Mas a maioria esmagadora vai para um lugar mais afastado, se possível, mais longe possível. Quem vai roubar, ele bota uma máscara, muitas vezes bota alguma coisa, um óculos, para, né, se disfarçar. E não quer ser pego porque ele sabe que é errado. Como o ignorante não é aquele que não sabe de nada. Às vezes a pessoa pensa que é isso. O ignorante é aquele que sabe e não quer se arrepender. E não quer seguir aquele caminho. Sabe qual é o caminho certo, mas não quer. Então, a palavra fala que Deus não leva em conta esse tempo. Que a gente não queria nada com Deus. Que a gente até sabia que Deus era o caminho. E a gente não quer. Mas depois que a gente se converte, a palavra já diz que ele não leva em conta mais esse tempo que a gente era inimigo dele. Então, irmão, reconheça os seus pecados. É importante isso. É importante reconhecer que você é pecador, que você é pecadora. E, por último, para você ouvinte, você que não tem aliança com Cristo, final do verso 5, eles, para demonstrar publicamente que reconheciam os seus pecados, estavam arrependidos. Se arrependa deles. Tem aquele velho ditado aí mundano. Eu só me arrependo do que eu não fiz, não é isso, né? Não, meu irmão. Se arrepende de cada coisa ruim que você fez. Certa vez eu conversando com uma certa pessoa um tempo atrás, eu disse que me arrependi de tudo que tinha feito. Mas como assim? E tal coisa que não foi bom para tu e tal. Eu disse, para minha carne foi, mas para Deus não foi. Para minha alma era ruim. Deus não estava se agradando. Por isso que eu me arrependo. Por mais que muitas vezes venha a lembrança daquilo. Não é pecado a gente se lembrar, não. Às vezes o povo acha também que não é pecado, porque a gente é ser humano, está aqui. Vai sofrer isso, vai passar por certas coisas. É o que Deus disse para Caim. Olha, Caim, o pecado bate na tua porta, mas cabe a ti dominá-lo. Então a lembrança vem, mas você não pode se dominar por aquela lembrança. Não pode alimentar aquela lembrança, né? Botar no colo, botar para dormir, vem cá, porque aquilo ali vai tomar conta de você novamente. Algo que você já foi liberto. Por isso, meu irmão, se arrependa. Por mais que você foi muito bom e tal, mas se arrependa. É necessário o arrependimento. É necessário que você, vou repetir, creia, reconheça os pecados e se arrependa. Para que no final aconteça o quê? O que aconteceu no verso 10, para que haja misericórdia do Senhor, que é, Deus observou tudo quanto fizeram, como se converteram do seu mau caminho e abandonaram a violência, e atendeu às orações do povo, voltou atrás e não destruiu mais, como havia ameaçado. Então, digamos que há uma ameaça de Deus que está ainda, que é que Jesus Cristo vai voltar e vai julgar essa terra e vai destruir tudo isso aqui de uma vez por todas. Mas, como eu já falei outra vez, até um vídeo que eu tenho gravado lá no canal. Hoje, Jesus é Salvador, amanhã é juiz. E hoje essa pregação, ele ainda é Salvador. E quer salvar você, que não fez uma aliança com ele ainda. Mas é necessário que você creia, que você reconheça os pecados e se arrependa, para que haja também, para que assim como Nínive foi salva, como Deus atendeu às orações do povo de Nínive, pedindo salvação, que Ele escute a sua salvação, a sua oração, pedindo salvação, pedindo para sair, para ser liberto do que você está preso. Só Jesus pode salvar disso. Só um mais valente pode enfrentar um valente. E esse mais valente é Jesus Cristo. E o pecado não tem poder sobre ele, porque ele, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Então, lembre-se disso, meus queridos, você que está ouvindo essa palavra, que vai ouvir algum dia. Também lembre-se, você cristão, você crente, você que mensageiro, que se disponha a pregar, pregue sua Bíblia e obedeça a Deus, independentemente de onde quer
que Ele manda em você e independente do que quer que você fale. Jonas não queria, né, falar o que Deus, né, tinha colocado na mente dele para ele pregar, mas ele pregou. Ele obedeceu, mesmo assim ele obedeceu. Então por isso obedeça, para que haja salvação do povo. Somos responsáveis por pregar a palavra. O resultado não é conosco. O resultado não era com Jonas. E se o resultado veio, por que agora não vem? Então, que a gente possa meditar nisso que foi pregado hoje, nesse livro, né? Tanta coisa boa aqui. Um livro riquíssimo, né? Que a gente muitas vezes que pena, né? Que só é lembrado só a questão de Jonas e a baleia, né? Quando você vê aí crianças e até adultos sendo ensinados apenas sobre a desobediência do profeta. Mas não entram mais a fundo, não vejam a soberania de Deus, né? Nesse livro que é riquíssimo, né? E finalizando, na quarta-feira que vem, o nosso pastor John ele vai estar aqui para finalizar esse livro maravilhoso, né? Amém, meus irmãos. Vamos orar para a gente ir para os nossos lares, né? Eu e Jades, você entrar na sua casa já, não precisa ir para cantinho não. Amém. Então medite no que foi pregado hoje e vamos obedecer a palavra do Senhor. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, obrigado por cada um que ficou até o final, continua abençoando, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos usou, Senhor. Obrigado, Pai. Somos pequeninos, reconhecemos que sem ti nada podemos fazer. Que essa palavra possa ser compartilhada, chegar aos corações, Senhor. E que eles creiam, reconheçam os pecados e se arrependam para que haja salvação na vida deles, Senhor. Salva-nos, Jesus. Salva-nos. Faz a tua obra, Espírito Santo, na vida desses que vão ouvir. Assim como a gente, que a gente possa estar disposto a pregar a tua palavra, que a gente apenas pregue a Bíblia Sagrada e obedeça sem estar pestanejando. Obrigado por tudo, Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam abundantemente em nossas vidas. Amém e amém. Domingo, 17 horas, 17h15, estamos começando. É lição, né? Domingo, então acho que esse horário, 5h30, deve estar começando. E quarta-feira que vem, como o nosso irmão já te falou, vamos finalizar aqui o capítulo 4 com o nosso pastor John, que eu creio que não Jesus vai estar aqui semana que vem. Amém. Até quarta-feira. Peraí. Pronto.